muito bem-vindos à reunião de domingo do KSSF, de 11h30 da manhã. Espero que todos tenham vindo aqui também com o mesmo propósito de nos asserenarmos, de colher esses conhecimentos tão preciosos que a doutrina espírita nos oferta todos os dias, a todos os momentos. Basta que nós consigamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para os ensinamentos e para esses sentimentos, então. O microfone está baixo ou a impressão? Está um pouquinho baixo, vou tentar falar mais perto aqui. Apesar que daí fica... Bom, pessoal, o tema de hoje se chama Pensamento e Vida. Ele é um tema, geralmente, quem já viu outras palestras minhas, eu gosto de trazer temas que embarcam bastante fontes distintas. Eu sempre gosto de trazer vários livros e para a gente mostrar essa congruência das informações, mas a proposta de hoje é uma proposta diferente. Eu conversei com a Marisa, eu falei, eu gosto tanto desse livro, eu queria fazer uma palestra sobre um livro, que é esse livro chamado Pensamento e Vida. Esse livrinho aqui tem na biblioteca, então quem gostar depois já passa lá, já se ajuda, já ajuda a casa também. Pensamento e Vida é um livro psicografado pelo Chico Xavier, escrito, ditado, né, pelo Espírito Emmanuel. O livro aí já tem quase seus 70 anos, 58 lá, 1958. Interessantemente, é um livro que, para quem lê livro e pula a introdução, ou às vezes o prefácio, vai perder algo muito interessante que esse livro traz, que outros livros não trazem, que é a ideia de que esse livro, o Emmanuel começa falando assim, olha, um coração amigo, muito querido, nos pediu, muito obrigado, para que nós providenciássemos uma cartilha de ensinamentos daqui do plano, né, dos espíritos para aí. E é uma cartilha de ensinamentos, olha que interessante, que as pessoas no plano espiritual estudam antes de reencarnar. Então, é um livro que ele falou assim, nós vamos então oferecer esse livro, vamos chamar singelamente de Pensamento e Vida, que é o mesmo nome que essa cartilha tem no plano espiritual, e é uma cartilha, então, de estudo que aborda questões do pensamento, questões da vida, referentes àquelas pessoas que vão, então, reencarnar. Olha que interessante. Então, esse é um livro diferente, que é um livro que pode ser que algum de nós aqui já tenha estudado quando estava desencarnado, quando estava antes de encarnar ainda. Então, traz essa abordagem distinta, falando muito sobre a questão do pensamento. É o livro, deixa eu tentar passar aqui. Não é o controle? Esse aqui não funcionou, não, porque esse aqui não tá. Ah, não tá? Não tá, mas vamos lá. Esse aqui tem. Foi, o de baixo, não tá. Esse aqui, né? Obrigado. Walter, como sempre, aí, nosso... Você vai usar os notes aqui? Sim, pode deixar esse aqui. Vou deixar. Se você pegar esse maior. Tá bom, tá ótimo, sim. Obrigado, pode ficar tranquilo, aqui tá ótimo. Do jeito que tá excelente. Então, o livro, como eu falei, o livro é o Pensamento e Vida, e como eu disse, esse é um livro que é uma cartilha que veio do plano espiritual para nós, mas muito mais do que só vir do plano espiritual, ela é algo que se estuda lá, e aí eles trouxeram para cá. Então, do jeito que é dividido o livro, são vários capítulos falando sobre vários aspectos do pensamento relativo àquele aspecto. Por exemplo, família, pensamento e saúde, pensamento e culpa, pensamento e obsessão, por aí vai. E aí a minha ideia, como não tem como nós fazermos isso em 45, 50 minutos, fazer 30 capítulos do livro, que cada capítulo por si só é uma palestra, a minha ideia é a gente fazer uma caminhada sobre o livro de uma forma geral, trazendo alguns capítulos para que nós saibamos aquilo que os capítulos trazem. E uma das coisas que ele fala no primeiro capítulo é o espelho, se chama o espelho. Eles vão dizer, na verdade, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha que interessante. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então ele vai do macro aqui, ele vai explicando como que a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu coloquei essa foto que ganhou há muitos anos atrás como a foto mais bela num concurso feito pela NASA, que nós temos esse reflexo tão lindo. Não dá para ver muito bem aqui na projeção, mas depois vocês podem buscar essa foto. Mas as estrelas todas refletidas ali naquele local, naquele deserto.
Então é muito interessante como tem essa analogia que a mente é esse espelho da vida em toda parte. O que o espelho faz? Ele reflete. Então ele reflete algo, ou alguém no caso, mas algo. Então o espelho que reflete algo é como a nossa mente, que reflete coisas distintas ao longo da nossa vida e a todo momento, porque a nossa mente está pensando, nós estamos o tempo todo interagindo com o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados através do pensamento. O nosso campo mental é algo que o Espiritismo trouxe para um plano muito mais compreensível, diria, porque antigamente nós pensávamos como que a nossa mente, como que os nossos pensamentos eram algo secreto. A nossa mente era o nosso forte, impenetrável. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Desde que eu não fale, eu faço. Ninguém vai saber o que eu pensei. Não é bem por aí, infelizmente. Ou felizmente. Nós aprendemos como que, isso aí está no livro dos Espíritos, né? Como que os Espíritos não só conseguem ver os nossos pensamentos, pergunta 457, mas na pergunta 459 que eles influenciam nossos pensamentos e muito mais, e as nossas ações. Fala, pois muitas vezes são eles quem vos dirigem. O Espiritismo, então, lá em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, já veio quebrar essa ideia de que a nossa mente, o nosso forte mental era algo impenetrável, inescrutável. Não é. Então, se não é impenetrável, se não é inescrutável, que eu sempre falo, a pergunta que resta não é se eu estou sendo influenciado, é por quem e de que forma. Isso é muito importante virar essa chave. Não é se eu vou ser influenciado, eu vou ser influenciado, serei com certeza influenciado. Mas cabe a mim definir quem que vai me influenciar e de que forma. Qual a intensidade, qual o grau, qual o teor daquela influenciação. Tudo vai depender de mim. E todos nós aqui temos esse poder maravilhoso chamado livre-arbítrio das ações, livre-arbítrio do pensamento também, porque o pensamento é uma ação. O pensamento, inclusive, tem um poder muito, como eu falei, já conhecido pelo Espiritismo, de modificar as realidades, de modificar o ambiente, de criar uma doença, de criar uma cura, de modificar todo um ambiente somente com a força do pensamento. Por mais clichê que seja essa expressão, a força do pensamento, mas é. Nosso pensamento é uma força poderosíssima que eu diria, nós não temos a total noção de quão forte é o nosso pensamento e quanto que ele modifica de fato a nossa realidade e a realidade daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, quando nós pensamos algo ruim sobre alguém, a gente pode pensar que não tem influenciação, não tem influência, mas não tem uma influência. Mesma coisa do lado positivo. Se nós pensamos algo positivo sobre alguém, fazendo uma oração, mentalizando algo positivo, tem uma influência muito, muito poderosa na vida daquela pessoa e na nossa também. Porque a mente é o quê? O espelho da vida. A mente reflete. Então, cabe agora, trazendo para o pensamento e vida, nós entendermos o que nós queremos refletir com a nossa mente. Se a mente é um espelho, o que eu quero estar refletindo nesse espelho? Porque não sou obrigado a refletir tudo que vem por aí. Não sou obrigado a refletir todas as imagens. Eu posso escolher as imagens que eu quero refletir. E esse livro do Pensamento e Vida traz, então, uma noção, eu diria, não só de conhecimento, mas uma noção de responsabilidade para nós com relação ao nosso pensamento. Como nós devemos educar muito mais as nossas mentes para que nós reflitamos aquelas luzes que são realmente as luzes importantes. Dá só uma ajeitadinha, se você puder, no tripé que ele foi para o lado. Obrigado. Então, nós temos também, nessa primeira parte do livro, quando ele vai falar que a mente é o espelho da vida em toda parte, ele fala que o reflexo mental mora no quê? No alicerce da vida. Olha só, o reflexo mental mora no alicerce da vida. A vida, a base, é esse reflexo mental, então, para todas as questões da nossa vida. Por isso que o livro é Pensamento e Vida. Todos os aspectos que ali estão circunscritos na vida. E ele vai falar de uma analogia que é muito interessante quando ele vai falar sobre certos aspectos, que eu queria trazer aqui mais um visual para nós. Ele vai falar que a nossa mente humana é como se fosse um escritório. Olha só o Emmanuel trazendo a didática para que nós entendamos. Ele fala assim, é como um escritório. Fala assim, tem o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho.
Então, aquele desejo que vai acalentar o estímulo ao trabalho. Ele fala, tem também o departamento da inteligência, imaginemos uma empresa com vários departamentos. Departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, que amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, diferente da imaginação, vejam bem. Departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outras ainda que definem os investimentos da alma. Então ele está dando esses vários departamentos da mente, como se fosse um escritório, como se fosse uma empresa, e que cada um deles tem a ver com, de novo, com o pensamento, tem a ver com a vida, mas ele fala que tem um departamento que é o que gerencia todos os outros. O departamento eu coloquei em negrito ali, e sublinhado. É o departamento da vontade. Esse departamento é o departamento que gerencia. Ele fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha só, por que a vontade é assim? Ele vai dizer, ela é um impacto determinante, porque sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Sem a vontade no bem, o desejo pode tomar conta, e aí essas aspirações, tudo aquilo que nós colocamos com esforços para as nossas vidas para construir algo, pode ser algo que vai corroer como um castelinho de areia. E colocando a fonte da nossa felicidade, a fonte do nosso propósito em algo que não é duradouro, não são os tesouros do céu, são os tesouros da terra, da matéria. Ele fala assim, sem a vontade também, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, olha só. E a imaginação pode gerar perigosos algozes. Então, sem a vontade no bem, esses departamentos distintos, ou seja, sem o gerenciamento da vontade no bem, esses departamentos distintos podem levar a pessoa para caminhos que gerarão, como ele fala, séculos de aflição. Como nós pensamos, por exemplo, naquelas pessoas que fomos nós em outras vidas, com certeza, que tinham talvez uma paixão, um amor muito grande por um certo ideal e acabavam matando as pessoas que eram de um ideal diferente. Você não acredita no meu Deus? Então eu vou te matar. Você não acredita naquilo que eu acredito? Então eu vou te matar. Que é o quê? Que é perfeitamente isso aqui, esse desejo de querer impor algo, essa inteligência que muitas vezes vira como se fosse um arquiteto de obras terríveis, porque no plano das sombras tem muita gente inteligente. Muita gente inteligente, muita. Tem muito desejo no plano das sombras. Tem muita imaginação. Tem muita memória de tudo que passou. Tem, com certeza tem. Só que não tem a vontade no bem. E é por isso que, então, todas essas ações acabam sendo transviadas e geram, então, séculos de aflição para a pessoa. Ele vai falar também da instrução, como eu falei, pensamento e alguma coisa sempre. Aí depois, esse agora vai ser o capítulo da instrução, que ele fala, estudar e servir são rotas inegáveis na obra de elevação. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Os espíritos muito evoluídos, falando também da questão da vontade, são espíritos que já possuem essa instrução. Eles são espíritos que já possuem essa capacidade de refletir a vontade de Deus de uma forma que nós ainda, quando eu falo nós, os espíritos que não são crísticos aqui, não sei se tem algum espírito crístico aqui em missão, mas a maioria eu tenho certeza que não é. Então, para a maioria que não é, nós estamos aqui, nós não conseguimos refletir ainda, pensa no espelho, refletir ainda perfeitamente a vontade do Criador, como se nosso pensamento e o dele fossem um só, diferentemente de um Jesus Cristo. Por exemplo, que por ser um espírito crístico, um espírito, primeira ordem, primeira classe, é um espírito que já chegou num patamar evolutivo em que ele consegue refletir, sim, o pensamento do Criador de uma forma que nós nem temos ideia ainda. Um dia nós teremos, nós não temos ideia ainda. Esse dia vai demorar bastante. Mas até lá a gente vai caminhando, vamos galgando os degraus que são referentes à nossa própria evolução e está tudo certo.
Porque se fosse para todos nós fôssemos espíritos crísticos de primeira, Deus tinha criado a gente assim, não criou. Criou simples e ignorante. Simples por ser um só, indivisível, espírito é indivisível, ignorante por faltar conhecimento. E a instrução vem muito bem com isso, porque cabe a nós a responsabilidade de nos instruirmos, patrocinando, olha o que ele fala, a libertação de nós mesmos. É uma palavra muito forte, a libertação de nós mesmos. Então, através da instrução, através do conhecimento, nós nos libertamos. Tem aquela frase, conhece a verdade? Exato. É mais ou menos por aí. Então, a instrução passa por isso. Esse é o nosso dever. Nosso dever de estudar. O nosso dever de nos aprimorarmos sempre. Através das instruções, das ideias que refletirão, como ele fala ali, os exemplos dos paladinos da luz, para que nós sejamos um pouquinho mais como os espíritos evoluídos e um pouquinho menos como nós do passado, os espíritos menos evoluídos. Esse é um ideal, esse é um propósito que vem através da instrução. E aí depois ele vai falar da educação, que são quase que sinônimos, instruir-se, educar-se, mas ele faz uma distinção entre a instrução e a educação. Ele fala assim, ó, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. Então, esse espelho jaz... Ó, que legal. Temos aqui um merchan aqui. Um marketing aqui nesse livro lindo, para que nós cada vez nos instruamos um pouco mais. O timing foi ótimo, viu? E a educação, a instrução através desses conhecimentos realmente que iluminam. Então nós temos o quê? Nós temos essa educação como se fosse esse reflexo. Porque uma coisa é o instruir, é essa leitura, que é importante, adquirir esse conhecimento. Mas a educação vai além da instrução. A educação, e eu trouxe até essa imagem aqui, que é mais ou menos o que ele fala, de nós estamos mais ou menos prisioneiros nas sombras espessas da ignorância, tais quais o quê? Diamantes, essa é uma visualização que eu pensei para essa parte, como diamantes que estão sujos. Um diamante sujo não consegue refletir a luz de uma forma, ou refratar, no caso, a luz, de uma forma que um diamante polido consegue, mas todos nós, por sermos filhos do Criador, termos uma essência divina e o nosso destino ser um só, o de espírito depurado, nós somos diamantes com muita sujeira ali. E aí nós não conseguimos ainda refletir a luz do Criador, esses pensamentos de nosso Deus, que é um Deus de amor, de infinita bondade, justiça, misericórdia, perfeito, em todas as suas qualidades. Mas nós ainda estamos assim, como falou, espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Aí ele fala assim, mas educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução. Porque a instrução é uma quase que de fora para dentro, mas a educação é sim de dentro para fora. E aí que nós temos muitas vezes a diferenciação entre a instrução e a educação, quando alguém pode ser muito instruído, mas não ser educado, por exemplo. Essa exteriorização da educação. A educação é uma exteriorização muito mais do que a instrução, que é uma interiorização, pensemos assim. Então, eu interiorizo através da instrução e exteriorizo através, então, da educação. E ele fala assim, com a consciência, adesão da vontade, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. A educação pode libertar e polir o coração, tal qual esse diamante que nós temos e que nós somos, e estamos ainda com muita sujeira ali, tapando aquela capacidade de refletir. Nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior. Transformando o cérebro. Então, através da educação, nós transformamos o pensamento, o cérebro, parte física dali que nós temos, e a nossa mente, o nosso campo mental, que por consequência transforma a vida. É quase que um efeito dominó, que nós precisamos então, sim, com certeza, da educação. Ele vai falar também da fé. Como eu falei, cada capítulo é sobre um assunto. Pensamento e fé. Vai ser interessante.
Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. A fé, que é algo tão falado, né, nas palestras espíritas, tão falado na questão da religião como um todo, todas as religiões, fala-se muito da questão da fé e muitas vezes parece algo inatingível, eu diria, inalcançável da forma que nos é apresentada. Mas se nós pensarmos, e o Emmanuel traz isso muito bem nesse livro, como que a fé ela se mostra até nas menores coisas. Por exemplo, quando você come. Quando você ingere uma comida. Tem uma fé, ele fala assim, a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Então, quando nós comemos, é uma demonstração bem pequena, claro que é, mas é uma demonstração de fé, que você tem fé no seu corpo, que o seu corpo vai conseguir de fato ali digerir aquela comida, te dar a energia necessária, a sustentação necessária. Então, olha só, não podemos desse modo plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Quando nós comemos, é uma atitude positiva de confiança no meu corpo, que meu corpo conseguirá, sim, digerir e fornecer os nutrientes que aquela comida trará. A sustentação da própria vida física, do organismo físico, que é muito importante. Que nós pedimos para estar aqui, pedimos para estar encarnados num corpo físico que seja o nosso veículo, nosso instrumento de progressão aqui na Terra, nesse momento das nossas vidas, na caminhada do espírito imortal. Então, até a própria alimentação é interessante, é esse momento em que nós temos um momento de fé. Ele fala assim, ninguém pode duvidar da eletricidade, olha só, nós temos eletricidade aqui. Mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Isso tudo também é fé. Porque nós não dispomos, não podemos não ter esses fios que trarão aquilo que a usina está gerando até aqui para poder gerar essas imagens, gerar a luz, ter, graças a Deus, o ar-condicionado na Flórida, que eu diria que é a melhor invenção do ser humano para a Flórida, o ar-condicionado. Então, isso tudo também passa por essa questão da confiança. Ele fala, fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então, para quem fala, eu não tenho fé, falta muita fé, não tenho nenhuma fé, tem sim, quando você come, você tem fé. Claro que agora, levando para um ponto mais elevado, essa força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da vida. Por quê? Quem que nos criou? Nós temos a essência de quem? Deus. Então nós já trazemos conosco essa fagulha divina, que a fé está ali também, porque são características de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança. No sentido religioso, no sentido mais filosófico, mais profundo, nós podemos ver como isso, que nós temos essa fé, porque nós temos um pedacinho bem pequenininho da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da vida. Todas as coisas que foram criadas por Ele, que foi tudo, palpita então essa força, essa fé. Aí ele vai dizer assim, sobre o trabalho, como eu falei, eu falei que a gente ia fazer aqui um tour por esse livro, não é aprofundado cada capítulo, mas como vocês já viram aqui, cada capítulo por si só é uma palestra, né? Ele fala, se nos propormos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Como Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Como que nós temos, então, que buscar esse trabalho para que nós retratemos mentalmente a luz dos planos superiores. A nossa vontade, lembram da vontade, que é o gerente de todos os departamentos? A vontade tem que abraçar espontaneamente o trabalho de cada dia. O trabalho é fundamental. E nós temos toda a codificação kardeciana fala sobre isso. Nos livros espíritos, várias perguntas sobre o trabalho. Se é uma lei, é imposto, é uma lei do trabalho, mas por que é lei? É uma lei de natureza, é uma convenção social? E aí, como eu falei, convido vocês a mergulharem mais nesses conteúdos para instrução e, posteriormente, educação.
Porque o trabalho é fundamental. Se nós não precisássemos do trabalho, Deus não teria criado as situações para que nós trabalhemos. E eu preciso do trabalho para minha subsistência. E aí não se limitem a pensar que é só trabalho remunerado. Se eu quiser me enfiar no meio lá do Florida Everglades e não ganhar dinheiro nunca mais, mas para eu comer eu vou ter que trabalhar, nem que eu tenha que caçar um animal, plantar, é um trabalho. Então assim, a gente nada vai vir da gente ficar parado sem fazer nada, não existe isso, porque como nós aprendemos através do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo que veio posteriormente, o trabalho movimenta as forças da alma, porque sem ela, sem o trabalho, nós ficaríamos numa infância mental. Olha só, nós ficaríamos como se fosse numa infância mental. E ele fala assim, os nossos braços se atrofiariam, nossos membros se atrofiariam no sentido do trabalho mais físico, claro, mas fazendo aqui um paralelo à questão de nós termos que ter o trabalho e ter o repouso também. Mas um repouso, isso é outra palestra. E ter um repouso importante também. Mas a questão do trabalho é uma questão importante. Ele fala, olha só, se nós queremos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, se nós queremos transformar a nossa mente em algo que reflete a sabedoria divina da forma que tem que ser, busquemos o trabalho honesto, o trabalho que de fato nos engrandecerá. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Jesus veio aqui e trabalhou. Ele estava num nível que ele podia falar assim, vou delegar bastante coisa, mas eles se rendem pela vontade de Deus, porque chega um ponto que quer trabalhar pelo amor que se tem a tudo e a todos. Então vai buscar o trabalho de todas as formas possíveis, não vai ficar acomodado somente achando que vamos chegar aí num céu beatífico, num céu em que tem anjinho tocando harpa e a gente sem fazer nada lá no ócio, para sempre. Não existe isso. Não existe isso. Se alguém tinha essa ideia, desculpa falar isso. Desculpa quebrar a ilusão de alguém aqui, mas não existe. Tem muito trabalho, e a gente pode ver a série do André Luiz inteira para ver sobre como existe trabalho para as pessoas que estão desencarnadas ali na transitoriedade, na erraticidade. Então nós temos, inclusive ele vai falar, interessantemente, ele vai diferenciar certos tipos de trabalho, Emmanuel, nesse capítulo. Ele fala, por exemplo, o trabalho obrigação que nos remunera de pronto e é necessário. O trabalho obrigação, esse trabalho que nós temos que fazer. Mas depois dele tem o trabalho ação, que transforma o ambiente. Então, com o trabalho ação, que é mais do que obrigação, a própria palavra já tem essa conotação, o que é obrigado a fazer e o que é ação no sentido da vontade de agir, esse trabalho ação vai transformar o ambiente. É um trabalho que nós temos exemplificação maravilhosa aqui no Centro Espírita, quando as coisas são feitas de uma forma voluntária. E é um trabalho ação, você está modificando o ambiente de uma forma voluntária. As pessoas que arrumam a cadeira, que limpam aqui o auditório, que arrumam todas essas questões que estão fazendo sem ganhar um centavo, mas estão fazendo por amor e estão modificando sim o ambiente. Trabalho obrigação, trabalho ação, que já é um ponto acima e é ótimo, ele tem mais um. Trabalho serviço. Olha só, ele falou que o trabalho e serviço transforma o homem. Esse é o trabalho que nós devemos sempre ficar procurando. Ele vai dizer assim, as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. O trabalho e obrigação, até às vezes o ação, muitas vezes vai vir com uma questão de uma transação ali, mas o trabalho e serviço não vem com transação. Ou alguém aqui vai olhar e falar que a Madre Teresa fazia o que ela fazia para receber algo em troca. Que um Chico que psicografou centenas de livros psicografou para ganhar algo em troca. Não psicografou para ganhar nada em troca. Esse é o trabalho que eles falam, então, do trabalho-serviço, que é o que modifica a pessoa. Quando nós não só modificamos o ambiente, mas nós temos a capacidade também de modificar a pessoa, que é algo belíssimo de se pensar. Então, trabalho-obrigação, trabalho-ação, trabalho-serviço. Como eu falei já, quem quiser saber mais, cada slide aqui basicamente é um capítulo. E eu não tenho como abordar os 30, então aqui são alguns.
Temos também a questão da associação, e o Emmanuel vai dizer assim: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha que interessante. Invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam ao nosso. Nós estamos a todo momento colocando e recebendo, doando e recebendo, e tendo esse reflexo, porque a mente é o espelho da vida em toda parte, como nós já vimos. Então, se nós estamos a todo momento refletindo, estamos agregando certos recursos aos nossos, fortificando para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Trazendo de volta aquilo que eu mencionei no início, não é se nós estamos sendo influenciados e influenciando, é por quem e de que forma. É para o bem ou é para o mal que aquela minha influenciação está ocorrendo? Que eu estou deixando que ocorra comigo, é para o bem ou é para o mal? Com qual propósito? Qual que é a destinação daquele pensamento? Qual que é a destinação daquela ação? Porque o pensamento vem e a ação segue o pensamento. Então nós estamos a todo momento agregando para a psicosfera, agregando para o mundo que nos rodeia e recebendo desse mundo aquilo que nós refletimos. A mente é o espelho da vida em toda parte, é um espelho reflete. Basta eu querer saber o que eu quero refletir. E ele vai mais além para trazer a responsabilidade. Quando eu digo ele, lembrando que essa é uma cartilha que está lá no plano espiritual. Então, quem trouxe traz muito bem isso, né? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Já pensaram se nós conseguíssemos enxergar com os olhos da carne o pensamento? Seria uma loucura, eu diria. Mas ele traz essa questão para que nós abramos os nossos olhos para o quê? Olha a afinidade que todos nós temos esse regime de comunhão, por quê? Porque nós, como exemplo do rádio, né, da frequência do rádio, nós sintonizamos nas frequências que são similares com aquelas que nós estamos prontos para sintonizar. Então eu vou refletir, vou absorver aquilo que eu estou me possibilitando para refletir ou absorver, doar ou receber. E ele fala, se nós conseguíssemos enxergar tudo isso, por isso que eu coloquei aquela imagem ali, já imaginamos isso, se nós conseguíssemos enxergar todos os raios de pensamentos. Então quando a gente manda um pensamento bom, enxergar aquela luz, e quando manda um pensamento ruim, aquela coisa densa, preta, indo para a pessoa, envolvendo às vezes o campo mental da pessoa. Ele fala, se vocês conseguissem enxergar isso, vocês teriam muito mais noção e responsabilidade para cuidar com aquilo que vocês pensam, porque nós estamos nesse regime de comunhão, que tem a ver com o capítulo, que é a associação. Nós nos associamos com os encarnados e desencarnados que estão de acordo com aquilo que nós estamos emitindo a todo momento. A todo momento. Mesmo quando nós pensamos que estamos sozinhos, não estamos jamais sozinhos, jamais. Estamos associados. A pergunta é com quem? De que forma? Volto a falar sobre isso. A mente é o espelho da vida em toda parte. Por isso que ele fala assim, estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude, desses quesitos que ele mencionou, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Resolvendo o problema de companhia. Então, para quem fala, eu tô muito mal, tô com muito espírito obsessor, tô muito mal acompanhado. Tá aí, ó. A responsabilidade é individual, cabe a cada um segundo suas obras, afinal. Então, que nós entendamos essa questão da associação. Eu acho que eles não podiam falar de associação sem falar de algo muito interessante, a família. Como assim o pensamento é familiar? A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Olha só, que o pretérito nos devolve. É interessante essa fala. Porque a família, em grande parte das situações, são esses seres que nós temos que algo a resolver com eles ainda e vice-versa, ou crescer juntos com eles.
espíritos afins, que vêm conosco para uma mesma missão, para que nós nos ajudemos. Outros já não são afins, outros já são o contrário. São espíritos que nós conseguimos adquirir débitos e vice-versa também. E aí nós vivemos aqui com um avatar carnal que nos possibilitará muito melhor ressarcir esses débitos. Quando a pessoa vem, por exemplo, como um filho, uma filha, uma mãe, um pai, ou os irmãos, que são espíritos que muitas vezes em outra reencarnação tiveram problemas. E aí, pela sabedoria e justiça de Deus, Deus faz o quê? Tá aqui uma outra oportunidade, vai lá. Se resolve. É por isso, então, que é esse centro essencial dos nossos reflexos, porque fisicamente nós crescemos, de novo, salvo exceções, nós crescemos em uma família, e essa família são as pessoas que nós temos o contato mais direto. Então, está ali naquela base dos nossos reflexos, do nosso pensamento. Por isso que as pessoas muitas vezes se moldam, ou as crianças, por exemplo, se moldam com aquilo que o ambiente fornece. Seja um ambiente que os pais fornecem, um ambiente amoroso, um ambiente em que se cultiva o bem, ou não, um ambiente de trauma, um ambiente de estresse. E isso, então, vai fazer aquele reflexo mental daquela criança, que é um espírito imortal também, crescer com esses reflexos e depois fazer o quê? Ter as associações que nós sabemos. E é legal que ele fala que o pretérito nos devolve, lembrando como que nós temos essa associação com as pessoas que muitas vezes nós estamos recebendo de volta em nossa família, ou estamos na família delas, para que nós melhoremos sempre, porque como é que nós vamos praticar? Eu sempre falo isso, se a gente encarnasse numa família só de espírito crítico, como é que eu ia praticar o perdão? Como é que eu ia praticar a paciência? Se todo mundo ao meu redor é super evoluído, não tem como. Como é que eu vou adquirir isso? Não vou. Mas a gente nasce o quê? Com os espíritos que são também numa faixa, de novo, salvo exceções, numa faixa parecidíssima com a nossa, de evolução, para que nós aprendamos a perdoar, aprendamos a amar, aprendamos a exercitar, então, a questão da paciência, aprendamos a exercitar a questão da tolerância, da indulgência e tudo mais. Então, é com isso que nós temos, ele vai dizer assim, cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Estamos ajustados o quê? A esse raio de ação que nós somos capazes de desenvolver. Quando nós estamos desenvolvendo o nosso pensamento, trabalhando o nosso campo mental, lembremos do diamante lá, polindo aquele diamante, nós temos a capacidade de fazer isso, e a família propicia então esse ambiente que nós conseguimos fazer. Por isso que não adianta muitas vezes tentar fugir, eu acredito em reencarnação, então eu vou deixar para depois, vou deixar para a próxima vida, não vou me resolver nessa não. Esquece, não faz isso. Não faz isso porque a gente nunca sabe a situação futura, nunca sabemos como que nós estaremos no futuro. A gente tem o agora, a gente sabe o agora, o futuro a gente não sabe. Mas eu vou ter outras vidas, lá na frente a gente se encontra de novo. Não sabe. Aproveita agora, porque agora é o que a gente tem controle, agora é o que a gente tem certeza que aquela pessoa está do nosso lado. Depois, não sabemos. E Deus sabe quanto tempo levou para nós estarmos juntos nessa. Às vezes são séculos para o espírito conseguir finalmente reencarnar junto, como um filho, como uma mãe, como um pai, como um irmão, como uma avó, como um tio. Então aproveitemos agora essas situações. E o nosso corpo com a mente, como que tem a ver? Well, o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. A mente, então, do espírito que vai reencarnar influencia diretamente aquela formação do corpo. Volto agora a jogar para o André Luiz, Vida no Mundo Espiritual. Mais de 10 livros falando sobre essas questões, e nós veremos como que muitas vezes a mente daquele espírito que está para reencarnar virá num corpo condizente com a sua faixa vibratória, com aquela qualidade, o teor dos seus pensamentos, que muitas vezes é baixo. E o corpo apresenta isso desde a formação fetal. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto
com ação edificante, interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos. Pensamento. Olha só. Claro e correto. Por quê? Porque se existe a prática do bem, existe então ali um pensamento claro e correto. Porque nós temos a vontade, voltando agora no começo, nós temos a vontade. Então, essa prática no bem e esse pensamento reto, edificante, modifica a rota do destino, tanto no micro, tanto nas funções celulares, quanto nas funções macro, como eu digo, quanto nos eventos humanos. Então, tem muito a ver com o corpo. Ele vai falar também da questão da enfermidade, ele fala também da questão da saúde com o pensamento. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos de que o manejam. Vejamos. A posição, a saúde, muitas vezes, é esse reflexo da mesma forma que nós temos uma casa e nós temos um morador, é a alusão que ele faz aqui. Que aquela casa vai ser o reflexo daquele morador. A casa, às vezes, vai estar muito bem cuidada ou muito mal cuidada, mais ou menos a saúde, o corpo físico, sabendo dessa importância que é o pensamento, sabendo da funcionalidade que é o pensamento, muitas vezes a saúde é um reflexo, sim, do pensamento da criatura, seja agora ou de antes, tem isso também. Ou de antes, eu passei uma reencarnação inteira alimentando pensamentos muito, muito negativos, de ódio, décadas e décadas vivendo pensamento de ódio, desencarno, lá o meu corpo espiritual vai estar completamente destruído, e pode ser que eu reencarne. E ainda tem esses traços. Então foi por conta do pensamento. Por quê? A lei de ação e reação. Não existe uma ação sem uma reação. Se eu estou cuidando do meu campo mental dessa forma, se eu estou refletindo esses raios malignos, o meu corpo, que é um instrumento, é um veículo, refletirá também essa faixa vibratória e esses tipos de pensamento que eu estou colocando. Aí ele vai dizer, apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Muitas vezes nós nos adoecemos por conta de pensamentos que não são sadios. E essa é a relação que tem com a questão da saúde do pensamento. Quando nós estamos cultivando pensamentos que não são pensamentos de saúde, são pensamentos malignos, como eu falei, isso afetará com certeza a nossa saúde. Não pensem que não afeta, afeta diretamente. É que às vezes a conta vem depois. Às vezes a conta vem daqui a 5 anos, 20 anos, mas a conta vem. Porque não existe uma ação que não tenha uma reação. Ponto. Trazendo o quê? Essa questão, como eu volto a dizer, da responsabilidade que todos nós devemos ter. Ele fala também da vocação e da profissão. Ele fala, a vocação, são 2 capítulos. Um é de vocação, outro é sobre profissão, eu resolvi juntar os 2 aqui. A vocação é a soma dos reflexos, olha só, da experiência que trazemos de outras vidas. É por isso que nós vemos muitas pessoas que têm o quê? Tem uma vocação para certas habilidades que você fala, meu Deus, como? Eu tento, não consigo. Ou a pessoa vem desde criança já com habilidade, 5 anos tocando Mozart. Você fala, como assim? Não tem como, o cérebro não está nem... A parte do córtex motor não está nem formada direito ainda para conseguir fazer, mas consegue. Então são esses reflexos das experiências que nós trazemos de outras vidas. Porque nós não ficamos sem fazer nada em outras reencarnações. Partindo desse pressuposto, nós adquirimos e acumulamos o quê? Experiências. Se nós adquirimos e acumulamos experiências, nós teremos essas experiências refletidas na nossa encarnação atual. Sejam boas ou ruins. Seja uma inclinação para o mal ou uma inclinação para poder fazer o bem. Então nós temos todo esse reflexo que nós já trazemos de reencarnações pregressas que nós colocaremos em prática. E a profissão, então? A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. É um trabalho honesto. Trabalho remunerado, honesto, é isso mesmo. Porque nós estamos num mundo que ainda precisamos da matéria. Nós temos a matéria que está a todo o redor. Nós vivemos um mundo em que eu preciso comprar comida para me alimentar e alimentar os meus filhos. Como que eu compro comida? Trabalhando. Tá tudo certo. É o nosso grau de evolução como espíritos e como planeta de provas e expiações passando por regeneração, de ter ainda essa remuneração. Nós temos essa remuneração.
Então nós trabalhamos então honestamente para que tenha essa remuneração. E é isso que ele fala da profissão. Por isso que muita gente tem uma profissão que não necessariamente é a vocação da pessoa, por uma consequência ou outra, por alguma trama do destino ou outra, a pessoa vai acabar fazendo uma profissão que não é a sua vocação e está tudo certo, desde que seja uma profissão honesta, feita de uma forma honesta. E quando eu falo honesta, pensemos na intenção, no pensamento, no bem. E é isso que é importante. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Num mundo em que nós somos tão propelidos a acumular, a querer se mostrar, a querer fazer tudo isso, a abnegação é um sacrifício pela felicidade alheia. E isso traz um tesouro para o espírito. Um tesouro que não será roubado por ladrões, não será destruído pelas traças, corroído pela ferrugem. Isso é a caridade, a abnegação. Então nós entendamos aqui, olha só, vocação, profissão, a questão da caridade e da abnegação. O hábito, ele vai dizer também nesse outro capítulo aqui, é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Os nossos hábitos são um reflexo mental. Nós fazemos aquilo por hábito que nós cultivamos na mente. Se eu tenho o hábito de ser intempestivo, é porque no meu reflexo mental eu respondo muito rápido e com muita raiva para tudo. E ser nervoso, e ser impaciente. Ah, mas a pessoa tem um hábito de fazer isso. Sim, ela tem um hábito porque na mente dela ela está sempre cultivando esses tipos de reflexos, esse tipo de pensamento, e ela acaba criando o quê? Uma esteira de reflexos mentais, que induz então a rotina. É por esse motivo que nós vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. É ele que veio e demonstrou tudo isso para nós. Todo esse caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo. Para nós entendermos, para que nós possamos entender como que nós devemos agir em todos os momentos, em todas as situações. Nas felizes, que ele também teve momentos felizes, e nas infelizes, que existiram, claro, muitos momentos infelizes. E a culpa? De novo, uma palestra solitária essa aí. A culpa, ele vai dizer, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com as múltiplas manifestações. E essas manifestações impõem brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Essa culpa, esse carcereiro silencioso, como fala uma amiga minha, que nos aprisiona, que nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos até o auto-perdão e nos aprisionamos na questão da culpa. E o que essa culpa gera? Que tipo de pensamento que essa culpa gera? Devemos entender a culpa como essa demonstração do que é certo e o que não é. Ah, mas como que eu vou saber? Não tenho certeza, tem gente que não... É simples. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, nós já aprendemos isso através do Espiritismo. Então todos nós aqui temos acesso a essas leis de Deus. A culpa, ela provém quando nós fazemos algo que vai contra essas leis de Deus, porque nós já temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Muito básico ainda, mas nós já temos. Então, quando eu tenho uma atitude, uma ação que vai contra isso que eu sei que é o certo ou errado, quando eu maltrato um irmão, uma irmã, eu sei na minha consciência acusa, fala, você não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. E aí está aqui uma matemática muito legal para vocês. Quanto maior a distância entre o que eu sei que eu tenho que fazer e o que eu fiz, maior a culpa. Para pensar. Quanto maior a distância entre aquilo que eu fiz e que eu sei que eu tenho que fazer, maior é a minha culpa. E isso, então, cria essa prisão, cria essa vazão para os espíritos que ainda estão nas sombras para tentar nos influenciar negativamente. Quando nós ficamos como se fosse dando chicotada nas próprias costas da mente. Por causa da culpa e vivendo, e sofrendo, e continuando. Não, pega aquilo e fala, deixa eu fazer diferente, então. Deixa eu reparar, primeiramente, deixa eu fazer diferente. E é isso. E ter a humildade de saber reparar e ter a coragem de recomeçar. Vigiar e orar, então. Chegando mais perto aqui do fim, vai falar que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento.
A prece vai impulsionar as energias do coração, porque no final não é sobre as palavras que são faladas, é o sentimento que está por trás daquelas palavras. Porque a prece vai ser uma expressão do coração. Não vai ser uma expressão somente da mente e da inteligência com palavras muito bonitas, muito bem trabalhadas, mas que às vezes o coração não tem fala alguma naquela prece. As preces boas, realmente boas, no bem, são aquelas que vêm o coração e o coração fala, levando o pensamento a Deus. Essas imagens ascendem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam, e recebemos as respostas do plano divino. Nós sempre recebemos a resposta do plano divino para as nossas preces. A diferença é que às vezes a gente quer uma resposta e não vem como a gente quer. E acha que não deu certo a oração. Mas a oração dá certo. A oração feita realmente com a intenção no bem e respeitando o tempo de Deus, entendendo que tem uma sabedoria muito maior do que a nossa, ela com certeza ela tem um efeito. Toda oração bem feita, quando eu falo bem de novo, no bem, ela tem um reflexo, ela tem um resultado. No livro Entre a Terra e o Céu, bem rapidamente, tem o exemplo de uma menininha que ela vai fazer uma oração porque os familiares dela estão ruins, a mãe dela mãe biológica faleceu, e ela faz uma oração, então, para que a família para o pai e tudo mais que está com a madrasta. E ela faz uma oração para a mãe dela, porque ela amava muito a mãe dela e tudo mais. Só que ela faz a oração para a mãe dela, e a mãe dela, que já estava desencarnada, ela pediu para a mãe vir ajudar aquela família, que estava ali muito ruim. Só que a mãe era obsessora da madrasta. Aí a prece dela não conseguiu atingir diretamente a mãe, porque a mãe não estava numa faixa vibratória da prece dela. Aí o que aconteceu? A espiritualidade, claro, recebeu a prece da menina e mandou ajuda. Olha que interessante, que belo. Para a gente ver que mesmo que a gente ache que não tem efeito, mesmo que a gente ache que não vai ter alcance, sempre tem alcance. Todo pensamento no bem tem alcance. No mal também, mas é que a gente quer cada vez mais pensar no bem. Mas todo pensamento, toda oração, porque a oração é uma exteriorização do pensamento. É um reflexo do coração. Toda ela tem alcance. Por isso que a gente tem que pegar a questão da instrução e da educação, da instrução, a gente tem que aplicar. Eu já cansei de falar aqui do meu podcast Companheiro Espírita, que eu sempre falo, a gente tem que aplicar esses conhecimentos, temos que tentar aplicar a questão do espiritismo, tirar daqui e levar lá para fora. Porque aqui é tudo ótimo, a psicosfera é trabalhada, as pessoas todas sorriem, é legal. Quando a gente vai lá fora que vem o desafio. E aí é aí que nós vamos mostrar que nós estamos fazendo diferente. Falando, claro, do pensamento, da oração, não tem como falar da questão dos processos obsessivos. Se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Traduzindo aqui para um exemplo simples, eu tenho um pensamento de raiva, eu vou lá, faço algo muito ruim para aquela outra pessoa. Tem um obsessor ali que fala, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar sendo assim. E aí eu fico pensando, é isso mesmo, eu tenho que, não vou deixar barato. E o obsessor fica lá, é isso mesmo. E fica os dois ali fazendo aquele circuito de força no mal e fazendo então com que isso se perpetue. É por isso que ele também fala aqui que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. A obsessão espiritual, a obsessão que nós temos, são forças que retratam entre si. É por isso que eu coloquei aqui, que não existe obsessão unilateral. Não existe uma obsessão em que eu só estou com o pensamento elevado, só estou com o pensamento do bem, que é tão difícil de fazer, e vem alguém lá e por força me força a ficar obsidiado e fazer o mal. Não existe isso. É um circuito, é quando eu baixo a minha guarda, quando eu abro as portas para que as pessoas que não querem o bem venham e me influenciem, e aí eu fico naquilo lá, e não consigo depois levantar aquela guarda, através de uma oração no bem, através de um trabalho no bem. Não existe uma obsessão unilateral, não existe isso. Se alguém obsidia alguém, é porque aquele que está sendo obsidiado permitiu. Mesmo que inconscientemente, mesmo que não falando, vou deixar aqui ser influenciado, mas permite, através das ações, através dos pensamentos que cultiva entre si. Na morte, ele vai dizer outro capítulo agora aqui.
lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo. A morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. A morte não termina nada, o que ela só termina é aquela passagem no plano carnal, mas o espírito continua. Aquilo que ele vinha cultivando na mente dele, quando ele morre, acredita só, vai cultivar, vai continuar cultivando. Vai continuar tendo esses reflexos daquilo que ele fez, daquilo que ele trouxe para si e para o mundo. A morte nada mais é do que essa aduana do plano espiritual. A gente passa para o outro lado, mas a gente passa como nós, porque o espírito é indivisível, é único. E traz todas as experiências, tudo aquilo que ele cultivou. Então olha que interessante. E aí ele tem essa frase que é sensacional, que fala assim: morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Porque quando nós morremos, no sentido do plano carnal não mais ser o nosso plano, porque o nosso corpo ficou para trás, o espírito prosseguiu, nós penetramos mais profundamente no mundo de nós mesmos, porque lá nós estaremos despidos de tudo aquilo que muitas vezes funcionava como um escudo, funcionava ali como um atenuador das circunstâncias. E é por isso que muitas vezes existe a decepção, quando a pessoa morre, chega no plano espiritual, cadê tudo aquilo que eu juntei? Cadê meus títulos? Não estão aqui estendendo um tapete vermelho? Eu sou realeza, como é que não... Por que não estão me tratando assim? E tem aquela decepção. Penetra mais profundamente no mundo de si mesmo, que muitas vezes é o quê? O mundo do egoísmo, o mundo do orgulho. Então, diante da morte, ninguém consegue se esconder. E aí, para finalizar, o último capítulo desse livro, tão maravilhoso, é sobre o amor. Ele vai dizer que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Porque nós temos a fagulha divina, fomos criados pelo Criador, e todos nós temos esse brilho, todos nós temos esse amor. Nós somos amor, fomos criados por amor. Então nós somos amor. Se nós somos amor, nós temos muito amor para doar, com certeza. Amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem. Nós somos criados simples e ignorantes. A única fatalidade do Espiritismo é dizer que nós vamos chegar, então, ao ponto de culminância em que nós seremos um espírito puro. Agora, quão rápido ou quão devagar vai depender de nós. É isso. Isso é o quê? Senão uma demonstração do amor de Deus por cada um de nós, sabendo que nós temos as nossas próprias dificuldades, nós temos as nossas próprias e únicas caminhadas para chegar até aqui onde a gente chegou hoje. E nós continuaremos com a caminhada única depois daqui. Mas o amor de Deus faz o quê? Você vai errar? Está aqui a oportunidade de reparação. Ah, você não aproveitou? Está aqui outra. Não aproveitou? Está aqui mais uma. E por aí vai. Porque a misericórdia de Deus é infinita, senão não era Deus. O amor de Deus por nós é infinito, senão não era Deus. Então nós temos esse caminho de ascensão para Ele, mas Ele fala, para que nós perlustrarmos sem prazo. Não temos um prazo, uma deadline para chegar lá. E nós todos estamos caminhando por esse caminho, mas quando nós nos consagramos ao mal, nós recebemos a oportunidade de recomeçar e fazer o bem. Nós possamos então seguir essa semana com muita conexão, entendendo como que o nosso pensamento realmente tem uma força e uma responsabilidade muito, muito importante na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, nessa caminhada que nós temos do Espírito, que é a caminhada verdadeira. Que assim seja. Muito obrigado.